Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre inovação em oncologia e como a ciência está transformando o cuidado com pacientes com câncer no Brasil. E para nos ajudar nessa missão hoje, temos o prazer de receber o Lênio Alvarenga, ele que é diretor médico da Novartis Brasil. Lênio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. Agora, Lênio, a Novartis é uma farmacêutica, claro, focada em medicamentos inovadores, né, sendo um dos principais focos a oncologia. E como a empresa enxerga o quadro atual e o futuro do tratamento do câncer? Perfeito. A Novartis, ela investe 9 bilhões de dólares no desenvolvimento de novas moléculas. É importante ressaltar que isso representa 20% do nosso faturamento bruto, como uma média dos últimos anos. Isso para garantir que a ciência progrida e os pacientes possam ser impactados com o que está sendo descoberto. Atualmente, a gente pode dividir o nosso impacto, como a gente vislumbra poder trazer mais qualidade de vida para melhorar e estender a vida dos pacientes, em 4 grandes plataformas. A gente tem as drogas sintéticas, que a gente continua ainda investindo, a gente tem as drogas biológicas tradicionais também, mas a gente também tem uma linha grande com os radioligantes, que eu vou explicar um pouco o que eles representam, e também terapias celulares e terapias que fazem a degradação de proteínas. Todo esse conjunto de ferramentas voltado para a oncologia. Para a oncologia. Na oncologia, é importante a gente ressaltar os radioligantes. Durante muito tempo, a gente soube que as células cancerosas têm uma fragilidade. Toda célula, para se multiplicar, e as células cancerosas têm essa característica delas estarem se desenvolvendo, se multiplicando mais do que deveriam, ela precisa abrir todo o seu material genético. E esse momento onde você abre todo o seu DNA, qualquer exposição à radiação é muito letal. A gente sabe disso há muito tempo. A dificuldade é, para eu atingir a célula cancerosa, eu tinha que passar por muitos tecidos normais, e a radioterapia que a gente conseguia fazer, que a gente ainda consegue fazer, que é importante, ela sempre atinge alguns tecidos normais que estão se desenvolvendo, que precisam multiplicar e que estão próximos ao câncer. A terapia radioligante, ela traz uma vantagem que é, eu ligo o elemento radioativo a uma outra molécula que identifica a célula cancerosa. Então eu consigo injetar radiação na veia do paciente, mas ela leva essa molécula que vai falar exatamente onde ela deve parar e onde está a célula cancerosa que ela deve atacar. Então é como se eu injetasse a radiação agora com o Waze dizendo exatamente onde ela precisa parar para agir na célula cancerosa. A gente já conseguiu impactar alguns tumores com isso, e a gente tem todo um pipeline, porque eu preciso basicamente para isso, é saber qual tumor que eu consigo impactar pela característica de superfície, ele precisa ter alguma coisa que o identifique, e eu preciso, para eu conseguir desenvolver o ligante, ficar ligado, e colocar isso junto com o elemento radioativo. Entendi. E isso, qual o tipo de tumor que está sendo estudado? Atualmente a gente já tem isso para câncer de próstata, e a gente vislumbra uma outra gama muito grande. É sempre importante, acho que todas as vezes que a gente fala sobre possibilidades terapêuticas, a gente lembrar, quem estiver ouvindo a gente, que não são todos os tumores. Sim. É importante conversar com o médico para saber, porque são tipos específicos, e é uma terapia personalizada. Não são todos os tumores. Eu preciso antes fazer um teste para saber se aquele tumor tem na superfície essa substância que vai identificar e vai fazer dele um alvo da terapia. Ou seja, essa questão de você personalizar hoje o tratamento, né, com ciência, com tecnologia, é o caminho, né? É o caminho. Como a gente sabe hoje, as células cancerosas já foram agrupadas basicamente de onde elas vinham. Então teve um momento onde a gente falava câncer de mama, qualquer câncer que surgiu na mama. Depois a gente começou a perceber que eles tinham tipos diferentes dependendo de qual que era a principal mutação, a principal alteração que eles tinham. E hoje a gente sabe que, inclusive, mutações secundárias são também importantes. Então hoje a gente fala que a gente não precisa mais saber a família, a gente precisa saber exatamente primo de quem que ele é, filho de qual tio que ele é, para saber exatamente qual é o melhor tratamento para aquele tumor. Tá. Se você pudesse esmiuçar um pouco mais, Lênio, quando a gente fala de medicina personalizada, ou seja, isso é individual mesmo a questão, o tratamento do câncer. A célula cancerosa, ela tem o desafio de você lidar com a célula cancerosa é que ela consegue usar todo o repertório do nosso DNA para conseguir atacar o nosso organismo. E cada uma o faz de uma maneira diferente. A personalização vem, eu preciso entender quais são as vias
que não deveriam estar ativadas ou que deixaram de desativar numa célula que fizeram com que ela multiplicasse desenfreadamente. E a partir do momento que eu entendo as características dessa célula, eu consigo tratá-la melhor de uma maneira personalizada, porque provavelmente um câncer de mama de um paciente tem diferenças frente a outro câncer de mama de outros pacientes. Agora, do outro lado tem também o acesso a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Uhum. Como que a Novartis vem trabalhando para facilitar o acesso das pessoas a esses tratamentos? A palavra mais importante aqui é o diálogo. A Novartis tem a missão de reimaginar a medicina e de melhorar e estender a vida das pessoas. A gente sempre lembra internamente que enquanto tiver um paciente ouvindo do médico, eu não tenho o que fazer por você, ou eu tenho, mas esse tratamento vai tirar a sua qualidade de vida, a gente tem um trabalho a fazer. E esse trabalho não é só trazer inovação, é garantir que ela esteja como uma possibilidade real para aquele paciente que precise. E para isso a gente quer estar nas mesas, a gente quer dialogar, a gente quer discutir, e a gente tem feito isso. A gente tem alguns programas onde a gente conseguiu levar os nossos medicamentos para o SUS, vários deles estão disponíveis para todos os brasileiros, inclusive em modelos inovadores. Por exemplo, a gente tem uma medicação, não na oncologia ainda, mas que a gente fez um contrato com o Ministério da Saúde, onde o governo só paga se eu atingir o que o paciente tem de melhoria esperada com o tratamento do medicamento. Então, o governo não faz o pagamento é parcelado, e as parcelas não ocorrem se o paciente não melhorar conforme a gente espera que ele melhore com o tratamento. E esse tratamento é para quê especificamente? Para atrofia muscular espinhal, que é uma doença devastadora em crianças, onde você tem a morte dos neurônios da sua coluna por falta específica de uma proteína. E esse tratamento é uma terapia gênica que você consegue voltar as células a produzir essa proteína. Ou seja, esses caminhos que a Novartis vem buscando é tanto no público quanto no privado. Sempre. A nossa ambição sempre é que todos os pacientes possam se beneficiar da nossa inovação. São conversas diferentes, são abordagens diferentes, mas queremos estar em todas as mesas para beneficiar todos os pacientes. Agora, dentro ainda da pesquisa oncológica, se a gente for olhar para os próximos 5, 10 anos, quais são as fronteiras aí? O que a gente pode esperar nesse universo de tempo, nesse intervalo de tempo? Eu acho que a gente vai ver, especialmente com o uso da inteligência artificial, a gente vai conseguir detectar alterações que provavelmente estão passando desapercebidas, quando você consegue analisar parâmetros em grandes amostras. Então, o que a gente espera é que exista um entendimento biológico muito maior do que a gente já tem hoje, e que isso vai trazer uma gama ainda maior de possibilidades terapêuticas. Então, o que a gente espera para o futuro é que a gente consiga entender toda essa complexidade para trazer simplicidade para o paciente. Então, o que a gente quer é que o paciente saiba que tumor que ele tem e que o tratamento seja simples e que não impacte a qualidade de vida dele. Tá. Ou seja, primeiro vem, claro, a ciência, né, a questão mais biológica e tal, e aí diante dos big data, aí, da quantidade de dados enorme que tem, aí vem as ferramentas tecnológicas para tentar identificar padrões, basicamente isso. Eu acho que tem dois pontos que são importantes. Eu consigo identificar vias e potenciais alvos terapêuticos, e hoje eu também já consigo testar esses alvos de maneira muito mais efetiva, até simulando potenciais toxicidades, a gente chama de in silico, ao invés de in vivo, que seria no paciente ou no animal, mas a gente consegue simular in silico a toxicidade. Isso tem alavancado muito e diminuído os tempos onde a gente faz para a gente comprovar a segurança de um novo medicamento nessa fase inicial da bancada. Ou seja, são tratamentos mais eficazes e mais seguros, basicamente, que vão sair no final do processo, né? E, de novo, entender a complexidade para fazer a vida do paciente simples. Tá. E isso, claro, abarcando aí os vários tipos de tumores, no caso, né? Aí cada pesquisa é uma pesquisa, né? Cada caso é caso a caso. Há alterações que são comuns a alguns tumores, mas sim, cada tumor tende a ter o seu microambiente e precisa ser entendido de forma separada. Mas algumas mutações, por exemplo, a gente percebe que elas acontecem em vários tumores, e se eu consigo interferir na ativação dessa mutação ou no efeito biológico que ela traz,
eu tenho um efeito em vários tipos de tumores. Então tem os dois caminhos. Eu preciso personalizar para aquele câncer de mama que tem uma expressão diferente de uma proteína que faz ele se comportar de uma maneira diferente. Mas eu também tenho algumas mutações que a gente chama de mutações direcionadoras, que ela pode estar presente em mais de um tipo de tumor e teria uma indicação mais ampla. Certo. Lênio, muito obrigado, viu, por compartilhar aí a sua visão e os avanços da Novartis na área oncológica. Sempre um prazer. Uma população informada é uma população melhor. Obrigado pelo trabalho que o Estadão faz informando a sociedade. Bom, gente, essa foi a nossa conversa, então, com o Lênio Alvarenga, da Novartis, né? E ficou claro aqui que inovação, medicina personalizada e acesso sustentável são fundamentais para transformar o cuidado oncológico no Brasil. Esse videocast é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Novartis. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.